Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo, muito obrigado. Você curtindo, você compartilhando. Vamos lá, vamos falar então da reunião, da audiência, né, que o ministro Alexandre de Moraes marcou para hoje, sobre o IOF, né? O IOF que o Xandão está na mão dele, né? Tudo está na mão do Xandão, tudo está na mão desse homem, né? Parece que ele é o dono do Brasil. Uma hora o chicote muda de mão, né, Xandão? Até rimou, né? Até rimou. Pois é, mas está na mão dele sim, caiu na mão do Gilmar Mendes, né? Essa história do IOF. Mas Gilmar Mendes pulou fora do barco, jogou essa batata quente na mão do ministro Alexandre de Moraes. Não é isso? Jogou na mão do Moraes e Moraes agora marcou uma audiência entre o presidente da Casa Baixa e o presidente da Casa Alta, ambos, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Marcou para hoje essa audiência. Vamos trazer todo mundo para cá que nós vamos resolver esse problema. Lembrando que é a primeira vez na história que um ministro do Supremo ele marca audiência com os dois presidentes, né? Os dois não. Ele marcou audiência com os três presidentes. Ele marcou com o Lula também, né? Claro que o Lula não vai, né? Não iria, né? Mas ia mandar um representante, óbvio, mas é com alguém do governo também, né? Alguém do governo. Para você ver esse homem, o que esse homem faz. Esse ministro Alexandre de Moraes. É um negócio fora do sério, né? Quanto mais dá força para ele, mais ele fica se ousando, né? Com essas atitudes que ele vem tomando. Mas quebrou a cara. Quebrou a cara, porque eu busquei uma informação aqui com alguém lá da Câmara dos Deputados e busquei também uma informação lá do Senado Federal, tá? E eu fui informado aqui o seguinte, deixa eu ver o que eu recebi aqui, que o Hugo Mota não vai. Ele disse que não vai, tá? Essa informação, pessoal, ela é extraoficial, mas ela é verdadeira, tá? Vocês podem confiar. Então, ele disse aqui, ó, que não vai na conciliação do ministro Alexandre de Moraes. Não foi ele que me disse, mas foi alguém de lá de dentro que me informou isso aí, tá? Ele enviou para ir no lugar dele aqui o doutor, o advogado, o Jules Micheletti, acho que é isso, Pereira, tá? Queiroz e Silva, tá? Da Advocacia Geral da Câmara, tá? Então, esse advogado, esse colega advogado, ele faz parte do corpo, né, dos advogados ali da Câmara Federal. Então, esse advogado vai representar o Hugo Mota. Eu vou te falar por que ele não vai, tá? Tá bom. Então, o Hugo Mota não vai. Marcelo, mas ele foi convocado para ir. Mas, pessoal, ele tá mandando alguém no lugar, então equivale, né? O que esse advogado, ele está indo com o aval do presidente, né? Do presidente da Câmara. Então, tudo que esse advogado ele firmar lá é como se o presidente da Câmara estivesse firmando também, porque ele tem o aval. É claro que eles antes vão conversar, né? Ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, não pode ultrapassar aquilo. Deu para entender? E o advogado, óbvio, não vai ultrapassar aquilo, né? Que foi combinado com o presidente da casa, né? Com certeza. Já no Senado, na Casa Alta, o cenário é semelhante, né? É semelhante. Eu busquei informações também aqui e ele também não vai. O Davi Alcolumbre não vai, né? Não vai aqui pelo que eu recebi informações aqui. Moraes intimou para o encontro representantes da Presidência da República, da Advocacia Geral, a AGU, da Procuradoria-Geral da República, PGR, e dos partidos autores das ações, o PL e o PSOL, né?
A audiência será fechada à imprensa e não terá transmissão ao vivo. A convocação do ministro ocorre em meio à disputa entre os poderes após discussão conflitante sobre a alíquota do IOF. Em 4 de julho, Moraes derrubou tanto o decreto do presidente Lula, que previa a elevação do imposto, quanto a resolução do Congresso, que suspendia os efeitos do ato presidencial. O resultado foi a manutenção da alíquota atual, em uma decisão considerada uma vitória parcial para os parlamentares. Que uma vitória parcial, né, pessoal? Então, ninguém saiu vencendo, né? Se for olhar mesmo, o Lula saiu perdendo, mas o Congresso também não saiu vitorioso do jeito que queria, né? Então, o PL será representado pelos seus líderes, o senador, então o senador vai, o senador Carlos Portinho, Rio de Janeiro, e o deputado federal Sócrates Cavalcante, também do Rio de Janeiro, né? O PL vai comparecer até por escrito ao ministro, tá? Vai comparecer até por respeito, perdão, né? Ao ministro. Já o PSOL, por sua vez, pretende enviar apenas sua equipe jurídica ao encontro. Apesar do esvaziamento político, com a ausência dos chefes do Legislativo, que é Hugo Mota e Davi Alcolumbre, a audiência busca abrir um canal de diálogo institucional diante da crise entre os poderes e pode ser determinante para sinalizar os próximos passos políticos sobre o IOF. Eu já percebi o que vai acontecer nisso aí, tá? Já percebi, tá? Já percebi. Não vai acontecer nada, ok? Não vai acontecer nada aí. Já vi que eles vão lá. Oi, oi, tudo bem? Vai ter acordo? Não vai? Acredito que não vai ter nada. E esse IOF, acredito que vai ficar como está mesmo. É o que eu acho, né? Como era antes, vai continuar. Governo não sai ganhando, parlamento também não sai perdendo, e vai ficar como está. Isso eu entendo, tá? Pelo menos é o que eu acho. E o Lula, como sempre, ele vai deixar a poeira baixar, como sempre ele fez, e daqui a pouco ele volta de novo, né? Ele volta de novo com outros argumentos e acaba conseguindo de outra maneira. Assim foi feito com a nossa internet. Essa que você me assiste. Eles tentaram, né, com a PL 2630, nós fomos para cima, tentaram via parlamento, não conseguiram. O que o Lula fez? Deixou a poeira baixar, né? Deixou a poeira baixar, inventaram um monte de notícia, papapá, papapá, não sei o que, Bolsonaro, papapá, papapá, e o STF quietinho por trás foi lá. E o próprio Supremo foi e regulamentou as redes sociais. Foi ou não foi? Foi. Foi isso que aconteceu. Na cara dura. Então, o Lula sempre buscando o melhor momento para poder contra-atacar, tá? E ele disse uma coisa que é verdade, pelo menos uma coisa que ele disse que é verdade. Ele disse sobre o tarifaço de 50%, ele disse uma coisa interessante, o Lula. Ele disse o seguinte: eu nunca tomo decisões com 39 graus de febre. Essa fala dele é interessante. É verdade. E agora está 39 graus de febre o IOF. E é justamente aquilo que eu acabei de falar. 39 graus de febre agora. E ele não toma decisão agora. O que ele faz? Ele espera a febre abaixar, né? Inventa alguma coisa. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo claro aqui. Há um entendimento que em setembro o Jair Messias Bolsonaro seja julgado, né? Setembro. Você imagina, olha que momento espetacular para o Lula atacar.
Olha, a mídia toda assistindo Jair Messias Bolsonaro. Todo mundo assistindo, todo mundo falando, todo mundo comentando, todo mundo papapá. E aí, por trás disso tudo, o Lula contra-ataca e fala assim: agora é o momento da gente mexer no IOF. Todo mundo está com o olho lá e o Lula ataca aqui. Não deu para você entender? Porque o julgamento de Bolsonaro será visto para o mundo inteiro. Todo mundo vai estar ligado. Quem é que vai ligar para a IOF no dia do julgamento de Bolsonaro? Eu estou te dando aqui um exemplo, tá? Que o Lula faz isso o tempo todo. Isso é chamado boi de piranha, que a gente chama, né? Quando tá olhando para lá, passa aqui. Então, é exatamente isso. Eles fazem isso com a mídia o tempo inteiro. Joga todo mundo para um lado para poder passar aqui. Então, é isso que vai acontecer hoje, nessa reunião. Os líderes não vão, vai ser uma reunião bem rápida, bem frouxa, e o Moraes sabe muito bem disso, tranquilo, não vai acontecer nada com o IOF, vida que segue, tá? Tranquilamente. E o Braga Neto, hein? E o Braga Neto? 43 anos de cadeia. Absurdo, né? 43 anos de cadeia pediram para o Braga Neto. Que loucura, meu Deus do céu. É muito ano de cadeia, hein? Você tá doido. Pra que isso, gente? Fácil não. Vamos ver o Malafaia falando aqui do Trump? Vamos ver? O Malafaia tá falando do Trump aqui. Povo abençoado do Brasil, nós temos que fazer uma escolha: taxação de Trump ou anistia ampla, geral e irrestrita. Antes de falar nessa questão, vou lembrar vocês, na última eleição de prefeito de São Paulo, eu fui caluniado, difamado, tripudiado, o mundo desabou sobre a minha cabeça, me arregaçaram. Durante 30 dias, um vídeo por dia desmascarando o Pablo Marçal. Sabe por que eu fiz isso? Porque minhas convicções não estão baseadas na opinião da maioria das redes sociais ou da imprensa. Todo mundo sabe, mas na verdade, qual foi o final? Subiram até hashtag, perdão, Malafaia. Agora, eu vou dar um alerta de novo. O presidente americano não taxou nada ainda. A carta dele é uma demonstração do porquê, para que haja uma saída. A questão não é econômica, a questão é de justiça, liberdade e anistia. A carta, repito, ele mostra a injustiça contra Bolsonaro num inquérito que é uma verdadeira caça às bruxas, que é uma vergonha internacional para o Brasil. Ele também fala das ordens secretas do STF, leia-se Alexandre de Moraes, contra plataformas americanas, ordens secretas, ilegais, centenas de ordens de censura, e também ameaça de multas monstruosas para essas plataformas. Minha gente, acorda, povo brasileiro. Durante 4 anos eu venho denunciando o ditador da toga Alexandre de Moraes e em todas as manifestações. Alexandre de Moraes estabeleceu o crime de opinião no Estado Democrático de Direito, que é o Brasil. Tem gente refugiada para não ser presa por opinião, gente presa por opinião. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ainda não foi taxado nada. Se Lula quiser dobrar essa aposta por interesses políticos, ele, no princípio, vai até triunfar, mas depois vai ser um desastre. E lembrando aos ministros do STF, Donald Trump, se isso continuar, ele vai vir em cima, primeiro de Alexandre de Moraes, depois de outros ministros e de suas famílias. Nós não queremos isso. Quero sugerir ao STF, que pressiona sempre o Congresso Nacional, é melhor pressionar para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. Presidente da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, deixem de ser coadjuvantes e passem a ser protagonistas. É de competência exclusiva do Congresso Nacional, anistia, artigo 48, inciso 8. Nós queremos uma anistia. A esquerda apoiou uma anistia última. Qual foi a anistia? Para liberar guerrilheiros assassinos, assaltantes de bancos, sequestradores, gente que queria dar golpe no Brasil e transformar isso aqui numa ditadura comunista. Tá aí Dilma, tá aí Zé Dirceu, o resto é conversa. Esse é o cerne da questão.
Não é anistia meia sola, não. Anistia ampla, geral e restrita. E a questão da taxa não vai existir. Acorda, Brasil. Acorda, deputados e senadores. Acorda, ministros do STF. Deus abençoe cada pessoa, cada brasileiro. Você, sua família e o Brasil. Começa a valer no dia 1º ainda, né? Mas já tem, assim, algumas importações que já estão paradas, assim, né? Estava olhando agora aqui, importação de mel, algumas coisas já estão aí já paradas. Mas eu acredito que isso será resolvido. O Tarcísio entrou em campo aí também, né? Porque São Paulo é um estado que será mais prejudicado, porque é maior, né? Mais produtivo. Essa encrenca com o Eduardo, eu acabei de falar para vocês já aí, vai ser resolvido. Não é hora de rachar a direita, pelo contrário. Pelo contrário. Mas o Eduardo está certo também. Porque se resolver o problema agora, dessa taxa, vamos voltar atrás. O Lula sai vencedor, cara. Né? E aí, a anistia, se a gente não conseguir anistia nem com Trump, a gente vai conseguir a anistia com o parlamento? É a pergunta que eu faço para você, cara. Se nem o homem mais poderoso ele conseguiu resolver o problema da anistia, imagina aquele monte de gente lá, todo mundo querendo emenda para lá e para cá, nem todos, né, claro, mas sua grande maioria. Eu sou sincero para você, pessoal, se for falar em maioria no Congresso, eu confio mais no Trump do que maioria no Congresso para aprovar a anistia hoje. Estou sendo sincero para você. Por que não já aprovaram, então? Por que não já aprovaram a anistia até hoje? Então, eu acredito mais no Trump. E se o Tarcísio vai lá e resolve o problema da taxação. Zera, de novo. Volta como era antes. Parabéns, Tarcísio. Você conseguiu. Mas tá, Tarcísio. Eu quero saber. E o problema de Bolsonaro nas urnas? E o problema delas? E o problema da anistia, Tarcísio? Você negociou? É isso que o Eduardo está falando. Que o momento é agora. E o Brasil não foi taxado ainda. É o dia 1º. Até lá dá para sentar, dá para negociar. Sabe o que eu acho que deveria ser feito? Aquilo que o Figueiredo falou. O Figueiredo, ele gravou um vídeo, mas falou uma coisa espetacular. Ele disse o quê? Olha, se vocês quiserem vir, inclusive ele citou o presidente da Câmara e do Senado, vem para cá, para a Casa Branca. Eu coloco vocês aqui dentro da Casa Branca para discutir direto com o presidente. Então eu acho que era isso que deveria ter sido feito. Né? E uma equipe aqui do Brasil para discutir com o Trump. Uma equipe da direita e uma equipe da esquerda, todo mundo junto, porque a esquerda também tem que ir. Tem que ir. Não só a direita. Porque nós estamos falando de quê? De anistia. E a anistia tem que ser aprovada rápido. Então tem que ir alguém também do governo. Porque se o Lula veta, volta para o Congresso e aí tal. Né? Já expliquei para vocês. Então alguém do Lula também tinha que estar junto. Chegar e conversar com o Trump. Trump, vamos lá, vamos negociar isso? Vamos. Alguém representando o ministro Alexandre de Moraes, que faz parte desse inquérito dos infernos, que não acaba nunca, sentar com o presidente Trump e resolver esse problema. É isso que ele quer. Vamos anistiar todo mundo? Vamos. Inclusive você, Moraes. Né? Inclusive você. E você também cometeu crimes. Vamos colocar Bolsonaro nas urnas? Vamos. Vamos anistiar? Vamos. Resolve o problema. Porque um aperta de lá, um aperta de cá, outro aperta de lá, outro aperta de cá. O Lula já assinou a lei, né? De reciprocidade. Já vai taxar os Estados Unidos. Agora vamos ver o que ele vai fazer de lá para cá. Pessoal,
só está apertando. E no final disso tudo, quem vai pagar a conta é nós, né? E eu acho que tem que sentar numa mesa de negociação, né? O Tarcísio, ele está certo em tentar negociar, ele só está indo no lugar errado, né? No lugar errado. Ele está procurando Itamaraty. Aí não vai dar, né, Tarcísio? Você tem que procurar o Trump. Tem que procurar o Trump. E sozinho também não vai dar. Tem que levar alguém da esquerda, infelizmente, tem que levar. Tem que levar, não tem jeito. Aí sim, saiu de lá, apertou a mão todo mundo, combinou o que tem que fazer, faz uma minuta dessa reunião, vem, todo mundo assinou, beleza. Eu vejo a solução dessa forma. A mesma situação que o Moraes fez para resolver o problema do IOF. O que o Moraes fez? Colocou todo mundo na mesa, não foi? Isso hoje. Vamos sentar todo mundo? Vamos. Vamos sentar. Vamos tentar resolver isso? Bora. Embora que não vai resolver. Mas vamos sentar. Não é assim que a gente faz, pessoal. Quando tem uma briga, o juiz não chama todo mundo para a sala? Na audiência? É isso aí. Agora, o Tarcísio, esquece que o Eduardo está lá e vai em Itamaraty, Tarcísio. Aí você está desrespeitando o cara. Se fosse para ficar em Itamaraty, o Eduardo nem precisava pedir licença do mandato. Ele continuava no Brasil e estava no Itamaraty conversando com o pessoal lá. Não, Itamaraty é Lula, rapaz. É ele que indicou, o presidente que indica. Então você está indo no lugar errado, Tarcísio. Está querendo aí, querendo agradar os produtores de São Paulo, né? Mas, na verdade, a gente sabe que você não vai resolver nada, Tarcísio, né? A gente sabe muito bem. Você que está ajudando aí a encapuzada, a mulher que teve que se encapuzar para fugir do Moraes para poder pedir comida. Ela está em um país, é a dona Regina, ela está em um país, eu não vou falar qual, a gente vai ajudar ela hoje, tá bom? Uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida, uma mulher se encapuzar, mudar a sua voz para pedir comida. Usando uma tática de bandidos que saem para poder assaltar, enquanto que ela está pedindo comida. Você vê que situação que nós chegamos. Esse 8 de janeiro faz vítimas todos os dias. Todos os dias. Uma das cenas mais tristes que eu assisti até hoje, sinceramente. Ajude ela, mande para nós nessa chave aqui, coloca aqui, ó, Patriota Encapuzada, que eu vou te responder. Forte abraço.